do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Se é a primeira vez que está nos assistindo, acesse então o nosso canal, que é o AD Belém Pim da EBD, e faça ali a sua inscrição e compartilhe os nossos vídeos. E você que já tem nos assistido, continue a compartilhar, a divulgar o nosso trabalho. Será bênção para você e também para outras vidas. Nossa lição de hoje é a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Nosso texto áureo está lá nos Salmos 103, o versículo de número 3. Ele nos fala o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática nos fala o seguinte, que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Isaías 53, do verso 4 ao verso 6, e também em Mateus, no capítulo 8, do verso 16 ao verso 17. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Os objetivos específicos da nossa lição são 3, e o primeiro é conceituar a cura divina na Bíblia, o segundo é apontar a cura divina como parte da salvação, e o terceiro é refletir sobre a cura divina e os desafios atuais de hoje. Bom, vou fazer uma breve introdução referente ao que nós vamos falar. Então, a nossa aula de hoje vem numa hora bem oportuna, no momento em que a humanidade ela está doente. Na verdade, a humanidade sempre esteve doente do espírito, porque herdamos então de nossos pais uma descendência caída, pecaminosa. Então, isso vem se agravando com o decorrer dos anos, das eras. A humanidade está doente da alma e também do corpo, mas a sensação que nós temos é de que parece que isso tem aumentado com o modismo desse século, com a situação vigente e tantas outras coisas bombardeando a mente do povo. Muitas pessoas têm sofrido, tanto da alma quanto do corpo. Após a desobediência de Adão e de Eva, ali no Éden, então infelizmente o pecado entra e a doença ela passa a fazer parte da realidade da humanidade. Então, devido ao pecado no Éden, a enfermidade passa a ser uma triste realidade no meio da humanidade. O homem se torna enfermo do espírito e também da carne. Deus, pela sua soberania, desde desse fato, então ele tem proporcionado ao homem meios para que ele possa ser curado. Não apenas a cura física, mas principalmente a cura da alma. A nossa verdade prática, ela traz algo bem interessante, que ela nos fala o seguinte, que a cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, como já dito, as enfermidades é algo que a humanidade tem convivido e ela tem afligido todas as pessoas. Eu digo todas as pessoas, não há uma pessoa que possa estar livre das enfermidades. Bem porque fazemos parte desse plano, desse tempo, espaço, desse plano terreno, onde nós estamos vivenciando ainda as consequências do pecado de Adão e de Eva. Então, não tem ninguém que está isento de estar ou de ficar doente, seja ele uma pessoa crente, uma descrente, seja ele ímpio, ou alguém piedoso, pobre, rico, seja um médico ou um paciente. Todas as pessoas podem ser acometidas por enfermidade, porque fazemos parte desse plano terreno e estamos ainda sobre as consequências do pecado de nossos pais. Mas há uma solução e há um consolo em Cristo. Por meio da obra de Cristo, ele proporciona ao homem a cura da alma, principalmente também a cura do corpo,
das doenças e dos males que nos afligem nesta terra. Então, desde a era dos patriarcas até então, o Senhor ainda opera milagres, né? Muitos pregam que as maravilhas, as curas, os sinais foram até o século I, até então ali, no período de Jesus até os apóstolos. Esse grupo chamam-se cessacionistas ou de cessionistas. Eles entendem que os dons cessaram, mas não é uma verdade. A Bíblia nos relata e nos mostra que os dons de cura, os milagres, os sinais, as maravilhas ainda são uma realidade para aqueles que creem, para aqueles que operam em nome do Senhor Jesus. Né? A gente vê isso na palavra de Deus, dos dons de cura. Isso é uma realidade. Né? E todos esses sinais e maravilhas, eles têm um propósito de evidenciar que só há um Deus poderoso que perdoa pecados e que salva a alma. Né? Vê na minha mente aqui a passagem onde aqueles homens levam o seu amigo enfermo e Jesus então ali, ele perdoa o pecado e logo em seguida então cura a enfermidade daquele homem. No grego nós temos várias palavras que trazem a ideia de cura. Uma delas é terapeuos, que a gente usa no nosso dia a dia como terapia. Né? Terapeuta dá aquela ideia de cuidado, de zelo, de cura. Né? Mas tanto terapeutas e outras palavras, tem uma que me chama bastante atenção, que ela está em Marcos, no capítulo 5, verso 23, naquele fato onde Jairo clama ao Senhor para que fosse até a sua casa, porque sua filha estava enferma. Nós vemos ali na tradução a palavra cura, na Almeida corrigida. Mas lá na NVI nós vemos como salvar. Por quê? Porque ali, quando Marcos escreve a sua epístola, quando Marcos escreve o seu evangelho, ele usa uma palavra chamada soté. E soté, ela tem origem soso, que quer dizer salvar. Então, salvar e curar são sinônimas nessa questão que nós estamos tratando. Né? Então, me chama muita atenção, porque muito além de curar, Deus quer salvar, e a salvação em Cristo é a cura tanto da alma quanto física da pessoa. Né? Então a gente pode, a lição ela vem hoje nos mostrar claramente que a urgência da humanidade é a salvação, e que os salvos podem levar a cura em nome de Cristo, porque Ele ainda opera maravilhas e sinais no meio daqueles que creem. Vamos entrar no tópico de número 1. O tópico de número 1 vai falar a cura divina na Bíblia. Então nós possuímos um Deus zeloso e bondoso, né, para com os seus. E sendo assim, do mesmo modo como o Senhor ouviu o clamor dos israelitas ali, quando eles estavam cativos no Egito, Ele desce e então orienta Moisés a libertar o povo. Deus ele se preocupa sim com a integridade física e da saúde do seu povo, porque nós temos um Deus que, além dele ser salvador, ele atua como também o Deus curador. E quando ele atua, tanto na salvação quanto na cura, ele vai agir no homem integralmente, corpo, alma e espírito. E é algo que fica muito claro. Eu vejo lá em Levíticos, do capítulo 12 até o capítulo 15, nós vemos então Moisés então trazer ali para o povo as leis dadas por Deus sobre esta questão. Leis de purificação que tinham essa ideia, que traziam essa ideia de limpeza, de santidade, de purificação diante de Deus. Mas por trás disso tudo nós sabemos e vemos que havia um cuidado com a integridade física, porque Deus não queria que a propagação de doenças acontecesse ali no arraial, no meio do povo. Então Deus, ele, naquele momento, obviamente, que aquele povo tinha uma visão, uma questão cultural da época, Deus orienta o povo dessa forma. E por trás disso um cuidado para que as doenças não se alastrassem. Nesse contexto de cuidado de cura e de salvação, João 3,17, lemos assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, confirma isso nos dizendo que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer que isso trata da volta do Senhor, mas isso aqui é só para mostrar que Deus vai atuar em todas as esferas do homem quando se trata de cura e de salvação. A verdade é que a morte e as doenças entram no mundo em consequência do pecado. Não estou dizendo que seja o pecado do indivíduo, mas o pecado de Adão e Eva. Nós sofremos isso. O povo hebreu entendia. Tanto nesse período de Moisés, anteriormente, e até então na época de Jesus, e pasme, até nos dias de hoje, muitos entendem que as doenças são provocadas única e exclusivamente ou pelo pecado ou por ordem satânica. Na verdade, não é bem assim. A doença entra por causa do pecado original e está até hoje. Mas alguém não fica doente porque está em pecado. Ou a doença é um sinal de que a pessoa está em pecado. Nem sempre é assim, obviamente que em alguns casos bem pontuais é possível que sim. Mas não podemos generalizar que a doença seja um problema de pecado. Ok? Ou que toda a doença seja de cunho demoníaco. Não, de maneira nenhuma. Como eu já disse, estamos nesse plano espaço e sofremos então as leis que são a consequência do erro de lá de trás, de tantas outras questões. Êxodo 15, verso 26, na parte final nós lemos assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Então a gente vê uma preocupação de Deus em querer curar, salvar, restaurar, fortalecer, cuidar do seu povo. Então, se é assim, desde o Antigo Testamento até o Novo e na era de hoje, Deus ainda continua curando, cuidando e abençoando o seu povo. A cura divina na Bíblia, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. A visão dos cessacionistas está errônea. Há os dons de cura. Marcos capítulo 16, verso 17, nos afirma que esses sinais seguirão aos que crerem. Então nós, que somos da Assembleia de Deus e somos pentecostais, nós cremos, não porque por uma visão teológica, nós cremos que isso é uma realidade pelo que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia nos ensina, que isso é uma verdade. Deus ainda continua a operar milagre. E lembrando que o milagre ele ocorre tão somente, unicamente e exclusivamente pela vontade soberana de Deus. A cura não acontece pela fé de alguém, por ter mais fé ou menos fé. A cura ela não vai acontecer porque aquele irmão é mais piedoso do que aquele, e aquele irmão tem um dom e esse não tem. A cura acontece pela vontade de Deus. E se ela não ocorre, Deus tem um porquê e um para quê de não ocorrer aquela cura naquele momento. Tudo tem um propósito para com Deus, seja na cura, seja no momento que ele não cura. Os amigos de Jó achavam que ele estava em pecado, e na verdade Jó estava diante de Deus como um homem santo, justo e reto. Mas aquela situação a qual Jó passou serviu de lição, não somente para ele, mas como para alguns que estavam ao seu redor. Tudo isso dentro da vontade soberana de Deus. Não que Deus quisesse que Jó sofresse, ou que Deus tenha prazer no sofrimento de alguém, mas que toda condição, situação, como Romanos 8 nos trata, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus opera milagres ainda hoje. A lição de número 2 vai falar, o tópico de número 2 vai falar da cura divina como parte da salvação. Então, quando olhamos para Isaías 53, nós vemos o Senhor Jesus atuando como o servo que sofre em nosso lugar, Por mais que no Antigo Testamento o animal morresse no lugar do ofertante, isso não era suficiente. Então Jesus ele morre no meu e no seu lugar. Ele toma esse nosso lugar, ele morre no nosso lugar. E então esse sacrifício é um sacrifício perfeito, um sacrifício pelo pecado perfeito, e que esse sacrifício proporcionou ao homem o que? A cura da alma e do corpo. Pois na eternidade não haverá mais dor nem clamor,
é o que nós vemos João relatar lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso de número 4. O fato de Jesus tomar nossas enfermidades, né, tomar as enfermidades e as dores levou sobre si, isso não significa que não seremos mais acometidos por doença. Isso é um erro. Muitas pessoas acreditam dessa maneira. Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, então eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente isso é coisa do diabo, ou Deus não está comigo. Isso é mentira. Deus permanece sim. O que acontece em Isaías 53 é que esse fato substitutivo de Cristo vai proporcionar ao homem a salvação da alma e também do corpo, porque Deus vai atuar de maneira integral. É isso que se trata esse texto. Ele aponta para uma questão da eternidade em Cristo, que não haverá nem dor, nem clamor, nem pranto, nem sofrimento. Tudo será restaurado, corpo, alma e espírito. Obviamente que, tanto nesse período de Isaías e de outros patriarcas também, os milagres aconteciam, mas isso se torna uma evidência muito maior, muito mais, acontece com muito mais frequência, a gente vê acontecer muito mais na época de Cristo e dos seus apóstolos. Então aquilo que Isaías havia dito lá atrás se cumpre em Cristo e isso continua até hoje, então, porque Deus continua operando as maravilhas. Por estarmos nesta terra, nós sofremos os efeitos desta terra. Quantos irmãos piedosos, tementes a Deus, generosos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que Deus tem um testemunho para dar dessas pessoas, ficaram doentes ou estão doentes. Com essa crise sanitária que o mundo todo passa, quantos irmãos nossos nos sucumbiram por essa questão? Isso é porque Deus não está com eles? De maneira nenhuma. Deus ele ainda pode curar e operar maravilhas e milagres, sim, mas não é o fato de servirmos a Deus e aceitá-lo como Senhor que estamos isentos disso aí, uma bolha protetora, nos livrando de todo mal, não. Porque para Deus vale muito mais a salvação da sua alma, de você, de uma maneira integral, começando pela sua alma. Essa é a questão. Então, ao estarmos nessa terra, estamos sujeitos a essa questão. Podemos estar sujeitos à doença pela questão dos nossos hábitos, podemos ficar doentes por uma questão da imunidade do nosso corpo devido à nossa má alimentação, tem dentre tantas outras questões genéticas, etc. e tal, mas quando o homem não consegue atuar e operar, Deus ele ainda opera milagres. Então Isaías nos mostra que a morte na cruz nos proporciona em Cristo a salvação que estava longe dos homens e que a fé neste ato substitutivo de Cristo, o homem pode ser sarado primariamente da alma e também do corpo. Então, do mesmo modo que uma ovelha toma decisões que a prejudicam, fazendo ela se desgarrar do rebanho, Jesus nos dá o norte e ele é o caminho para a nossa cura completa. A gente sabe que o salário do pecado é a morte e temos essa herança adâmica, conosco. Como Deus é misericordioso, ele promove ao homem a possibilidade de ser curado plenamente, seja aqui nesta terra e obviamente o será lá na eternidade. Então, muito mais importante de sermos curados fisicamente é possuir a cura da alma. Afirmo isso novamente. Contudo, Jesus cura os enfermos ainda hoje, E essas curas, essas maravilhas, esses milagres são sinais da autenticidade da sua messianidade. Nós vemos então, quando João tem dúvida, ele faz uma pergunta aos... Ele pede para que 2 dos seus seguidores fizessem essa pergunta a Jesus, de quem seria, quem de fato ele era. Então a resposta que Jesus dá ela é enfática, que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Então isso é a autêntica messianidade de Cristo, e do poder divino que ele possuía sendo Deus. Isso também é uma realidade em nossos dias, por aqueles que clamam e operam em nome de Cristo e por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver lá
Essa passagem de Mateus capítulo 11, do verso 4 ao 5. Então, algo importante a ser dito é que a cura, ela sempre tem um propósito, que é afirmar a palavra de Deus e apontar para um Deus todo-poderoso e verdadeiro. Vemos o exemplo de Naamã, lá em 2 Reis, no capítulo 5, do verso 14 ao 15. Nós vimos ali então uma jovem que estava sendo escrava ali naquela casa, mas que ela aponta para que havia um homem de Deus, que no nome de Deus ele orava e as maravilhas de Deus aconteciam. E Naamã entendeu que só há um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então o dom de cura é real em nossos dias, e os pentecostais sabem muito bem dessas maravilhas que o Senhor opera pela sua soberania e misericórdia. Talvez o que tem faltado hoje em nosso meio é a ousadia em clamar o nome de Jesus, e curar. A gente sabe que a cura não está nas mãos do homem, não está na oração do homem, mas está na oração naquele a qual ele ora. Então não é a minha oração ou a oração de A e de B, na nossa oração é aquele que nós clamamos, e o poder está nele. Então essa geração ela está doente espiritualmente, eu afirmo, e para essa condição existe um médico dos médicos que pode mudar isso, no caso é Jesus. O ID de Jesus ainda é o mesmo, com os desafios de outrora, porém também com os sinais miraculosos feitos por ele naquele tempo e que também ocorrem nos dias de hoje. E caminhando já para o fim, nós temos o tópico de número 3, que vai falar a cura divina e os desafios atuais. Então, nós vivemos um grande desafio no que diz respeito à cura divina. Seja por um lado, as heresias e falácias daqueles que possuem uma teologia errônea, por exemplo, a teologia da prosperidade, que aponta que você não pode ficar doente, que a doença é do diabo, e que se você está doente, Deus não está contigo, de modo algum. De modo algum. Homens piedosos ficam doentes, sim. Paulo tinha um espinho na carne, e Deus era com Paulo. Timóteo teve problemas, Epafrodito, tantos outros irmãos, e eram verdadeiros homens de Deus, e Deus estava com eles. A grande questão aqui é como está a minha alma, como está eu e a pessoa de Cristo. Então, sofremos esse bombardeio dessas heresias, dessas falácias, Sofremos também com o ceticismo, a falta de fé, e até mesmo a visão errada sobre a origem das doenças. Muitos creem em castigo de Deus, e Deus aplica a doença como um castigo. Não é bem assim. Ainda mantendo aquela visão antiga que os hebreus tinham, de que alguém doente é porque a mão de Deus está pesando. Isso não funciona. Deus sabe de tudo, de todos, e todos mereciam o castigo eterno, e Deus proporciona a salvação em Cristo. E também a possibilidade de ser curado por Ele. Sobre ainda a origem das doenças, alguns entendem que todas as doenças é obra do diabo. Não é bem assim. Na verdade, a gente sabe que muitas doenças têm origem o quê? Pela nossa falta de cuidado, da nossa má postura. A questão aqui é como discernir isso, a questão da doença. E a maneira de discernir essa questão, se é... Porque pode ocorrer também, e eu não descarto isso, o problema é demonizar todas as doenças, mas é possível sim uma enfermidade ser obra do diabo. A gente vê isso na palavra do Senhor. O problema é ser isso como uma regra, e de fato não é. É importante a gente ter discernimento e orientação de Deus para que possa localizar e entender isso, porque uma pessoa pode ser curada por Deus através dos médicos. Podemos chamar isso de cura natural. Mas quando os médicos não conseguem atuar, podemos clamar o nome do Senhor, Ele pode curar sim. Uma pessoa que está enferma. Eu tenho N casos na própria família e várias pessoas que eu vi Deus operar maravilhas enquanto os médicos não tinham uma solução.
Outra questão é se essa enfermidade for sim uma obra do mal, somente Jesus que pode atuar, executar e libertar essa vida. E por fim, lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 8, nós vemos o id, que Deus dizendo, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O id permanece e a igreja pode sim continuar operando, né? Deus opera sim por meio da igreja. Isso é uma realidade. Outro ponto a se falar é quando o milagre não acontece, né? Muitos se cobram, muitos podem se culpar e se enfurecer contra Deus, porque Deus não o curou. Achar que está em pecado, achar que está em falha, achar que não teve fé suficiente, ou que a pessoa que orou não teve fé suficiente. Obviamente que ambos os lados têm que acreditar nisso, mas é uma entrega plena a Deus, e é Ele quem vai dar o veredito se cura ou não, né? Então não se culpe por essa situação, se por algum motivo você ou alguém na sua casa passar por alguma enfermidade, algum problema. Mas nós estamos sujeitos a isso sim, né? E além de todas as coisas que nós apontamos sobre essa questão da fonte das enfermidades, ainda há sobre todos esses efeitos, né? A questão do Éden e os nossos hábitos, como eu já citei, sejam maus hábitos alimentares, comportamentais, a falta de obediência a Deus. E quando eu falo falta de obediência a Deus, é ter uma vida desregrada, sexualmente. Você pode contrair uma DST, e aí você vai querer culpar de Deus sobre o problema qual você está vivendo. Não funciona assim. Mas o que eu posso te dizer é que ao obedecer a Deus e crer em Deus, Ele é bondoso em operar um milagre, se isso proporcionar glórias ao nome dEle e uma lição para alguém que está do lado. Mas de um lado ou de outro, se isso não acontecer, Deus ainda continua sendo o mesmo, Ele continua a operar milagres na vida daqueles que o clamam, na vida daqueles que creem. Para encerrar e finalizar aqui, a minha irmã, quando era muito jovem, muito pequena, com seus 9 anos de idade, ou menos que isso, não me recordo, mas eu me lembro muito bem que ela tinha problema no coração. Ela tinha várias crises, a qual o coração dela batia descompassado, e foi constatado que ela tinha um problema cardíaco. E um belo dia, num culto, onde ela estava ali na igreja, Deus traz a revelação a um irmão dizendo que tinha alguém no meio com um problema no coração, e que se aquela pessoa cresce, que ele iria orar e Deus operaria um milagre. Minha irmã entendeu que era ela, mesmo sendo tão pequena, e aquele irmão fez aquela oração e ela foi curada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. A cirurgia que estava marcada, após fazer os últimos exames, foi constatado que ela não tinha mais nada. E então minha irmã não precisou passar por esta operação. Sinal de que Deus ainda opera milagre na era de hoje, usando a tua igreja. É necessário de nós ousadia e coragem para anunciar o nome de Cristo. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um dos amados e um forte abraço.